E para entender os motivos que estão por trás dessa previsão otimista dos analistas, a gente entrevista agora o professor de economia da Unifesp, André Roncaglia. Professor, começando pelo PIB, o que pode ter influenciado esse pequeno aumento nas projeções para o Produto Interno Bruto desse ano? É uma combinação de uma safra agrícola muito boa, né? Então a agricultura vai puxar bastante o PIB neste ano e a gente tem também ainda um processo de recomposição do setor de serviços, que depois da pandemia vem aí ano após ano tentando recompor o seu ritmo de atividade. Então a combinação desses dois elementos explica grande parte desse número positivo e relativamente otimista por parte do mercado. Professor, olhando para justamente a inflação, o Boletim Focus prevê ela acima ainda do teto. O porquê desse motivo? O que deve pressionar a inflação nesses próximos meses? E é muito negativo ficar acima do teto ou não? É só apenas uma coisa burocrática? Bom, a gente passou por vários anos desde a pandemia com pressões inflacionárias muito fortes que vieram de fora. Tem a ver com desajuste, né, a desorganização das cadeias produtivas globais, que é toda essa rede de importação e exportação entre países. Depois a gente teve um choque que veio com a crise da Ucrânia, né, com a guerra entre Rússia e Ucrânia e a OTAN, que afetou muito os preços de alimentos. Então, a combinação de preços de alimentos e preços de combustíveis muito elevados jogou a inflação lá para cima. Inevitavelmente, trazer a inflação para baixo vai demorar mais tempo. Então, não é algo que a gente vai conseguir fazer no curto prazo, a não ser que é um custo muito elevado para a sociedade. Então, o Banco Central, junto com o Ministério da Fazenda, vem tentando atuar de maneira harmônica e mira-se a convergência da inflação para a meta para 2025, de maneira que a gente consiga gradualmente eliminar essas pressões de preço que estão vindo de fora, que já estão diminuindo, e até 2025, muito provavelmente, a inflação estará na meta. Não é nenhum problema, não é nenhum pecado, ao contrário, é uma escolha que se faz para não onerar demais a economia, com juros muito altos que asfixiam a atividade econômica, como a gente está vendo hoje. O Gustavo falou da meta da inflação. Atualmente a gente está dentro da meta, mas segundo as projeções, então a gente fecharia o ano com 4,84, sendo que a meta aí, contando a tolerância, seria 4,75. A gente estaria ali uma margem pequena, 0,09 acima. É algo que pode trazer grandes impactos ou interferir na queda de redução do ritmo da Selic? Não, certamente isso já está previsto pelo mercado. Na verdade, até o número era mais alto do que isso, se imaginava algo em torno de 5,06, 5,1. Então, a gente agora já está num processo desinflacionário, que a gente chama, que é quando a inflação vai perdendo força, que ele está bem avançado. Então, o Banco Central deixou a taxa de juros elevada por mais de um ano, né, como a gente viu, e esse processo foi diminuindo a atividade econômica nos setores que não eram afetados por esses choques que eu mencionei, de alimentos, de combustíveis. E o que a gente está vendo agora é uma certa normalização dos preços. Então, a taxa de câmbio está ali razoavelmente moderada, mais baixa, os preços de combustíveis oscilam no cenário internacional, mas a política da Petrobras vem moderando o repasse de preços para o mercado interno. A gente tem, ao mesmo tempo, recordes de safras agrícolas que vão pressionar o preço dos alimentos para baixo. Então, há um conjunto de forças que são benignas para a inflação e mesmo que nesse ano ela fique um pouquinho acima do teto da meta, a convergência, a trajetória de convergência já está bastante bem mapeada e razoavelmente precificada pelo mercado financeiro. Então, não vejo motivo para preocupação nesse momento. Os efeitos são próximos de nulos do ponto de vista da credibilidade do Banco Central e da própria política econômica que o governo vem executando. Professor, fazendo uma analogia com a navegação, a gente pode dizer que no começo do ano havia muita turbulência, havia muita preocupação dos analistas, dos economistas. Esse mar deu uma acalmada ou ainda não podemos dizer com tanta tranquilidade que dá para seguir com voo só com a vela ao invés do motor? O que a gente pode fazer dessa analogia, desse momento? Que teve, passadas as eleições, uma suspeita muito grande, uma questão política ainda muito fervorosa no país. Dá para dizer que é um momento... Como a gente pode analisar esse momento?
Eu acho que a combinação de um mar menos revolto, Gustavo, com uma tripulação que vai ganhando a confiança, né, de todos que estão a bordo, usando a sua metáfora. Eu acho que os primeiros meses do governo Lula foram meses conturbados, exatamente pela crise política, pelo processo eleitoral muito antagônico, né, repleto de disputas muito intensas. E eu acho que o governo vem fazendo um bom trabalho no sentido de harmonizar essas relações, estabelecer boas relações com o Congresso, a despeito de eventuais deslizes que ocorram em comunicação e tal, mas acho que vem fazendo um bom trabalho para tentar aglutinar as forças democráticas da nossa sociedade em favor de um programa de governo que inclua, né, as pessoas de baixa renda nos programas sociais, que restaure a atuação do Estado, que volte a fazer o Estado investir em áreas importantes e também com um projeto de incluir as pessoas de muito alta renda, que são subtributadas, que pagam muito pouco imposto de renda, colocá-las no imposto de renda para compartilhar esse processo. Então, nesse sentido, a gente vê uma normalização, mas como você colocou, é algo que é gradual, não ocorre imediatamente e é uma construção que vem sendo feita. Então, sim, eu acho que há uma mudança bastante perceptível em termos do ambiente que está muito mais harmônico. Professor, para a gente encerrar, o que deve contribuir mais para ancorar aí as expectativas de inflação? Seria esse ritmo de corte na Selic ou a aprovação do arcabouço fiscal e também da reforma tributária? Eu acho que é um conjunto de coisas. Certamente, a aprovação do arcabouço fiscal vai desempenhar um papel muito importante em dar a confiança que o mercado financeiro precisa, mas, ao mesmo tempo, também oferece ao governo, eu acho que mais poder de barganha para aprovar os seus projetos no Congresso e conseguir avançar uma agenda reformista, mas uma agenda também de inclusão social e inclusão produtiva. A gente não pode esquecer que a transição energética, ela é esse novo horizonte que envolve a criação de muitos empregos, de investimentos bastante sintomáticos em termos de inovação. Então, eu acho que a combinação da aprovação do arcabouço fiscal, o Banco Central adotando essa meta contínua que o impede de ter que atingir essa meta todo ano, mas fazer essa sintonia fina ao longo do tempo. E a reforma tributária, a gente não pode esquecer, Renata, porque essa reforma tributária é muito importante nessa primeira fase para aumentar a eficiência da economia, aumentar a produtividade da economia, que vai dar espaço para o Banco Central reduzir o juro e vai também abrir mais espaço para que o governo e o setor privado possam encampar os investimentos que o Brasil tanto precisa. Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise no setor econômico. Um forte abraço e até a próxima. Um grande abraço para vocês. Até mais.